Olá, galera! Hoje eu vim trazer aqui, na nossa aula de multiplicação, uma forma diferente, um novo método, o método gelosia. É pouco conhecido, pouco divulgado no Brasil. Porém, é uma forma diferente de fazermos a apresentação de uma operação de multiplicação. Esse método é um método milenar também, assim como a gente falou no vídeo anterior sobre o método japonês, o método da gelosia também é um método bem antigo, né? É um método árabe, tá? Esse método é um método usado pelos povos árabes desde a antiguidade. Ele também usa desenho, né? Assim, para representar essa multiplicação, tá? Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, que ao invés de você fazer o algoritmo usando aquela regra, né, na vertical, aqui você vai usar, tá, uma imagem, como se fosse uma tabela, né? Aqui você cria uma tabela colocando um dos fatores. O primeiro fator você coloca na horizontal e o outro fator você coloca na vertical. Tá? Professor, essa ordem aqui importa? Não. Lembre sempre, na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. Mas nesse caso aqui, a representação da multiplicação pelo método gelosia é através de uma imagem, de uma tabela, tá? Você faz a quantidade, né, tipo assim, de quadrados, tá? De quadradinhos é correspondente a cada casa decimal dos algarismos que você tem. Né? Então, se eu tenho aqui, ó, 3 algarismos no fator e outros 3, então eu tenho 6 algarismos. Então, eu tenho que fazer uma tabela com 6 quadradinhos, tá? Porque cada quadradinho desse representa um algarismo. Agora, uma curiosidade em relação a esse método é o seguinte, que esse método aqui, tá? A gente trabalha para cada quadradinho, você vai dividir esses quadradinhos ao meio. Por quê? Porque para facilitar na hora da multiplicação, por quê? Porque se eu multiplico, tá, um algarismo pelo outro, eu vou ter 2 ou mais algarismos, às vezes, no resultado, não é isso? Por exemplo, se eu pegar um número e multiplicar 5 vezes 5, eu tenho 25. E ele pode estar na casa da unidade. Não importa qual é o número que tem aqui. Então, o que que acontece? O método gelosia faz o seguinte, ele já divide a casa decimal. Lembra que eu falei que cada quadradinho desse corresponde a um algarismo dele, que representa uma casa decimal? Essas casas decimais já estão divididas em 2, tá? Para quê? Para que se a gente precisar usar, a gente usa. Por quê? Porque aqui não tem reagrupamento. Você vai entender o que eu estou falando. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Lembra que a gente fazia, né, lá, aqui é diferente porque no algarismo usual a gente precisa começar pela unidade, não é isso? Porque o 6 aqui não é unidade e o 3 não é unidade. Aqui não precisa dessa ordem. Eu posso começar pela primeira casa aqui, ou seja, pela última, dependendo do ponto de vista, que no caso é a centena. Então, olha só, eu vou começar a multiplicação. Eu vou pegar esse algarismo aqui e multiplicar por todos esses. E assim sucessivamente. Esse eu faço com esse e esse também. Então, o que que acontece? 3 vezes 4, eu tenho quanto? Eu tenho 12. Ó, por que que a gente precisa dividir? Tá vendo? Porque 12 é um algarismo com 2 casas decimais, a dezena e a centena. Porque lembre, método gelosia não tem reagrupamento. Outro, 4 vezes 2. 4 vezes 2 eu tenho 8. Então, é 8 o quê? 8 unidades. Então, na casa da dezena eu tenho 0 e aqui eu tenho 8 unidades, ou seja, dezena e unidade. E 4 vezes 1 também é 4. Então, é 0 e 4. Agora eu vou continuar minha multiplicação fazendo a multiplicação do 5 com todo esse fator. É como se eu pegasse cada casa decimal dessa aqui e fizesse uma operação com o fator, o primeiro fator. Então, 5 vezes 3 eu tenho 15, 5 vezes 2 eu tenho 10 e 5 vezes 1 eu tenho 5. 0 na dezena e 5 na unidade.
Vou continuar. 6 vezes 3, eu tenho 18. Eu tenho 1 aqui e 8 aqui. 6 vezes 2, eu tenho 12. E 6 vezes 1, eu tenho 6. Beleza? Já fiz a minha multiplicação. Professora, como é que eu faço a resposta? Ah, aí agora é um segredo. Por exemplo, aqui, ó, esse traço aqui, vou até destacar, cada traço que eu cortei para dividir a casa decimal vai representar exatamente a casa decimal. Olha só, essa aqui, ó, essa primeira divisão é a casa da unidade. Essa aqui, ó, a segunda casa, ó, essa aqui é a unidade, tá? Essa aqui, ó, essa parte aqui desse cálculo é a dezena. Esse traço aqui da diagonal é a centena. Esse traço aqui é a unidade de milhar. E esse aqui é a dezena de milhar. É como se fosse um quadro valor de lugar de uma forma diferente. Então, olha só. Aqui, qual é o número que eu tenho aqui? Eu tenho 8. E na casa da dezena, quantas dezenas eu tenho? 5 mais 1, 6, mais 2, 8, certo? Eu vou fazendo a soma. Claro, é como se no agrupamento você não faz isso? Aqui também a mesma maneira. 2 mais 1, 3 mais 1, 4. 4 mais 6, 10. 10. Então, eu vou subir para a unidade da dezena de milhar. Então, 1 mais... Desculpa, gente. É aqui, ó, tá? Unidade de milhar. Coloquei errado. Coloquei aqui, tá? Então, olha só. 1 mais 1, 2. 2 mais 8, 10. 10 mais 6, eu vou ter 16. Que vai 1 para a dezena de milhar. 1 mais 4, 5. Então, que número eu formei aqui? Eu formei 56.088. Então, é uma forma diferente de fazer uma multiplicação. É um método antigo que a gente utiliza para realizar esse tipo de multiplicação. Às vezes é muito comum você ter um joguinho que chama Sudoku, que usa também essa mesma técnica, tá? Espero que você tenha entendido. Um beijinho, tchau!